O ministro Flávio Dino decidiu proibir a liberação de emendas para os deputados Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem. A gente recebe mais uma vez Janaína Camelo. Qual foi a argumentação do magistrado do STF? Janaína. Pois é, Tiago, depois da notícia aí de que Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem já indicaram em emendas individuais 80 milhões de reais para o orçamento do ano que vem. Então, depois disso, o ministro, nessa decisão de hoje, proibiu que o executivo dê seguimento nessas emendas parlamentares e qualquer outra futura emenda que possa vir a ser indicada por Alexandre Ramagem e por Eduardo Bolsonaro. E aí, muito pelo fato, ele coloca ali na alegação de que os dois estão fora do exercício parlamentar. Embora Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem continuem com os mandatos parlamentares, né, eles não estão no Brasil, estão fora do Brasil. Alexandre Ramagem, ele foi condenado na trama golpista. Em meados de setembro ele foi para os Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro é réu no STF, né, pelo crime de coação no curso do processo, também pelo mesmo caso ali, por ter tentado atrapalhar o julgamento da trama golpista. E aí o ministro, nessa decisão, ele inclusive escreve o seguinte, Tiago, que não existe exercício legítimo de função parlamentar brasileira com sede em Washington, Miami, Paris ou Roma. Ele cita essa frase ali na decisão dele. Hoje o ministro Flávio Dino comentou sobre o caso das emendas parlamentares, inclusive no evento que aconteceu mais cedo aqui em Brasília. Ele defendeu ali o caso do caso de emendas parlamentares, da legalidade das emendas, do questionamento da legalidade das emendas impositivas, né, aquelas das quais o Executivo é obrigado a repassar ali ao Congresso Nacional. Ele defendeu que esse caso, sim, seja discutido no Supremo Tribunal Federal, mas ele pontuou que todas as decisões envolvendo emendas parlamentares, como todos os outros casos do Supremo, sempre tem uma decisão final do colegiado. A gente vai ouvir isso agora. Eu herdei essa relatoria. Em segundo lugar, todas as decisões sobre emendas são colegiadas. Ano passado, 3. As mais relevantes, claro, não os despachos de mero expediente. Mas as decisões mesmo, 3. Placar no Supremo, 11-0. 11-0. E a culpa é do Dino. Eu fui deputado, minha gente. Eu fui governador e fui senador. Eu sou a favor das emendas parlamentares. E sou contra a crítica de que as emendas parlamentares se prestam a obras paroquiais. Eu só quero que a obra exista. Pois é, só relembrando, o ministro Flávio Dino, ele é relator de 3 ações específicas que questionam lá no Supremo a legalidade das emendas impositivas, e é com base nessas ações que o ministro tem dado ali várias decisões desde o ano passado envolvendo emendas parlamentares, como, por exemplo, ficou ali colocado num acordo entre Executivo, Congresso Nacional e também Supremo, que todas as emendas na indicação, na execução, tem que mostrar ali que há transparência no repasse desses recursos, rastreabilidade também no destino desse dinheiro, né? Todo o caminho desse dinheiro, que é um dinheiro público. Então, isso ficou determinado na decisão ali do ministro Flávio Dino, depois de um acordo ali com os 3 poderes. Tiago. Bom, Janaína, então, a decisão do ministro Flávio Dino em relação a esses 2 parlamentares que estão fora do Brasil, até daqui a pouquinho, Nelson Kobayashi aqui com a gente e também a Dora Kramer. Ô, Koba, para você, eu queria perguntar se é uma decisão juridicamente correta do ministro Flávio Dino, porque há uma celeuma muito grande envolvendo os parlamentares que estão fora do Brasil. Ramagem, Eduardo Bolsonaro, tem também a Carla Zambelli, mas que não está nessa situação aí. Olha, Tiago, na minha opinião, não é uma decisão juridicamente correta, pelo simples fato de que o próprio ministro traz ali na sua manifestação de que herdou esta relatoria em um processo que foi ajuizado lá atrás. Aliás, algumas ações que se juntaram ali anteriormente na relatoria da ministra Rosa Weber e depois para o ministro Flávio Dino. E qual era o objeto? Ou quais eram os objetos dessas ações que se unificaram? A legalidade, a rastreabilidade, a constitucionalidade dos métodos do pagamento das emendas parlamentares. Em nenhum momento se propôs que essas ações discutissem o domicílio onde é que estão morando os parlamentares que destinam as emendas parlamentares. Então, essa decisão, no jargão jurídico, é uma decisão extra petita. O que significa isso? Uma decisão estranha ao objeto dos autos. Não estou dizendo que está certo o deputado querer exercer seu mandato EAD. Não é isso que está em discussão. A discussão é se as emendas parlamentares têm rastreabilidade,
publicidade, seguem os ritos constitucionais, os princípios constitucionais de publicidade, legalidade, moralidade, enfim, todos aqueles do artigo 37 da Constituição. Então, no meu ponto de vista, é uma decisão equivocada que não se confunde com a crítica que qualquer um pode fazer a respeito do Ramagem estar nos Estados Unidos, do Eduardo está lá também, da Carla Zambelli está na Itália. Esses aí são outros 500. Bom, Dora, e é sempre a mesma discussão quando a gente fala sobre as emendas e Flávio Dino. Primeiro, que ele está no encalço do Congresso Nacional, e em segundo, ele falando ainda parece um político, não é, Dora? Olha só, as emendas são prerrogativas de deputados, de parlamentares que estão no exercício do mandato. Tem um dos dois, nem Ramagem, nem Eduardo Bolsonaro estão no exercício de mandato. Porque já perdeu por causa da condenação. É só a manutenção do mandato do Ramagem pro forma. Mas, de qualquer maneira, ele está nos Estados Unidos. O Eduardo Bolsonaro também. E o próprio presidente da Câmara que já se manifestou e disse que não existe exercício de mandato no exterior. Não existe. Então, não é uma questão se está morando aqui ou ali. Não existe, é uma questão de exercício do mandato. Portanto, era escandalosa essa poder fazer uso das emendas se a pessoa não está no exercício do mandato. Então, ela não tem esse direito. Na verdade, seria uma atitude para que a própria Câmara tivesse tomado, que é óbvio, é uma decorrência da decisão do próprio presidente da Câmara. Quem foi proibido de usar, que recorra à justiça, porque a Câmara não é o judiciário, é uma casa política, e houve uma decisão do presidente da Câmara que resolveu não respeitar a própria decisão. Bom, em falar em desrespeito, temos aí, além desse deputado no exercício do mandato, também a outra que está lá presa na Itália, não no exercício, mas na posse do mandato, como a gente já disse essa semana aqui, gerando várias despesas para o Poder Legislativo.